Na temporada de Language Not Registered for Generation barra Language Not Registered for Generation, UF. C. Barcelona cativou torcedores do mundo todo, escrevendo um capítulo incrível na La Liga. Após Language Not Registered for Generation longos anos vivendo à sombra de seus rivais madrilenos, os gigantes catalães despertaram com um futebol total fascinante, um estilo de jogo aguerrido e um domínio de bola magistral. Com a chegada de São Johan Cruyff, não só conquistaram o campeonato nacional de forma convincente, como também se tornaram um símbolo da busca por liberdade e da identidade vibrante de toda uma nação. Mas por trás daqueles momentos de glória, por trás da histórica vitória por Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation, no Bernabéu estavam pessoas com destinos muito diferentes. 5 décadas se passaram e o tempo deixou marcas distintas em suas vidas. Alguns seguiram em frente, conquistando novos patamares como treinadores. Outros escolheram um caminho tranquilo para contemplar a vida. Salvador Sadurní era o pilar da paz na defesa, uma barreira confiável no gol. Aos Language Not Registered for Generation Honors, idade de maturidade e serenidade. Sadurní disputou Language Not Registered for Generation partidas excepcionais, contribuindo significativamente para proteger o resultado de ataques fulminantes. Com seus reflexos apurados e domínio defensivo, deixou uma marca indelével no coração dos torcedores, especialmente ao conquistar o troféu Zamora de melhor goleiro da temporada. A atuação de Sadurní naquele ano foi uma combinação de experiência consolidada e um coração sempre ardendo de amor pelas cores do Barça. Após o retumbante sucesso da temporada de Language Not Registered for Generation barra Language Not Registered for Generation, a carreira de Sadurní permaneceu ligada ao Camp Nou até sua aposentadoria em Language Not Registered for Generation. Ele foi um jogador de rara lealdade, dedicando toda a sua carreira de maior destaque a um único clube. Depois de pendurar as luvas, Sadurní escolheu um caminho mais tranquilo, longe do frenesi da mídia e das pressões de ser treinador. Ele retornou para viver uma vida simples em sua Catalunha natal, passando tempo com sua família e participando de atividades comunitárias locais. Sua vida se desenrolou pacificamente, e ele é lembrado como um cavalheiro exemplar do futebol espanhol. O mais instigante é a conexão entre seu papel como um guardião silencioso em campo e sua vida pessoal. Essa firmeza e compostura pareciam ter se tornado uma qualidade inata que o ajudou a resistir às vicissitudes do tempo. Hoje, quase meio século depois de se aposentar do futebol, Salvador Sadurní, aos Language Not Registered for Generation Honors, vive uma vida tranquila com sua família. Tonio de la Cruz, naquela equipe, personificava a resiliência, um lateral esquerdo com energia aparentemente inesgotável. Aos Language Not Registered for Generation Honors, jogou todos os minutos das Language Not Registered for Generation partidas da temporada, marcando um gol crucial. Com sua transição impecável entre ataque e defesa e interceptações precisas, De la Cruz apresentou uma atuação magistral, tornando-se uma força ofensiva perigosa na ala que se encaixava perfeitamente no estilo de jogo do técnico Rinus Michels. Ele não era apenas um jogador defensivo, mas também o iniciador de jogadas ofensivas incisivas. Após aquela temporada histórica, a carreira de la Cruz continuou a florescer, tornando-o um jogador fundamental para a seleção espanhola na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Depois de se aposentar em Language Not Registered for Generation, ele não abandonou o futebol, mas passou a treinar, chegando a comandar o Barcelona brevemente em Language Not Registered for Generation. Sua vida pessoal foi marcada por uma busca incessante por aprendizado e adaptação a novas funções no futebol. De la Cruz sempre foi conhecido por seu intelecto aguçado e ética de trabalho profissional. A conexão entre a imagem de um herói silencioso que sempre protegia seus companheiros em campo e um treinador dedicado fora dele parece estranhamente consistente. Ele viveu uma vida disciplinada e responsável, mantendo a humildade mesmo no auge de sua fama. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Honors, Tonio de la Cruz vive uma vida tranquila com sua família em Barcelona após se aposentar como treinador. Sua trajetória é um testemunho de esforço incansável e suas corridas silenciosas do passado ficarão para sempre gravadas nas páginas mais gloriosas da história do futebol catalão.
Hugo Sotil, carinhosamente apelidado de El Cholo pelos torcedores, foi peça fundamental do devastador trio de ataque do Barcelona naquele ano. Aos Language Not Registered for Generation Honors, o jogador peruano disputou todas as Language Not Registered for Generation partidas e marcou Language Not Registered for Generation Goals. Com seu estilo de jogo espontâneo, dribles desconcertantes e uma parceria notavelmente eficaz com Johan Cruyff, Sotil deixou uma profunda impressão nos torcedores catalães. Sua atuação naquele ano não se resumiu apenas ao futebol, mas também à beleza da liberdade e aos instintos selvagens da América do Sul, incorporados ao futebol europeu moderno. Após o sucesso estrondoso no Barcelona, a carreira de Sotil começou a enfrentar dificuldades devido às regulamentações relativas a jogadores estrangeiros e a problemas pessoais. Ele retornou ao Peru para jogar e continuou a conquistar títulos em sua terra natal. Mas o auge de sua carreira parecia ter chegado ao fim naquele glorioso verão de Language Not Registered for Generation. A vida de Sotil, após o futebol, foi repleta de altos e baixos. Por vezes, enfrentou desafios econômicos e de saúde, mas o amor do povo peruano e dos culés por ele jamais se apagou. Ele viveu uma vida cheia de emoções, às vezes extravagante, mas sempre sincera. O que nos faz refletir é a imagem de um artista em campo improvisador, tendo que confrontar as turbulentas realidades da vida. Parece que sua espontaneidade em campo era sua maneira de escapar das adversidades do destino. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Honors, Hugo Sotil vive uma vida tranquila em Lima, no Peru. Embora já não possua a glória de outrora, Marcial Pina, naquele elenco do Barcelona, era um brilhante meio-campista central, considerado uma das mentes mais brilhantes do futebol espanhol. Aos Language Not Registered for Generation Honors, teve uma temporada fenomenal, disputando Language Not Registered for Generation Jogos e marcando Language Not Registered for Generation Goals, liderando a artilharia da equipe. Com sua técnica individual refinada, excelente cobrança de faltas e passes incisivos, Marcial apresentou um desempenho deslumbrante, tornando-se um atacante temido vindo da segunda linha e um terror para qualquer defesa. Após Language Not Registered for Generation, a carreira de Marcial continuou a florescer quando se transferiu para o Atlético de Madrid, tornando-se um dos poucos jogadores adorados nos dois maiores clubes da Espanha. Depois de se aposentar, optou por se tornar empresário e ocasionalmente participar como comentarista de futebol, mantendo-se afastado dos gramados para desfrutar de sua vida privada. A vida pessoal de Marcial é muito tranquila. Ele dedica grande parte do seu tempo às suas paixões, jardinagem e golfe, demonstrando uma filosofia de vida que equilibra a glória do passado com a tranquilidade do presente. O que nos faz refletir é a conexão entre seu papel como armador em campo e como ele moldou sua vida após o futebol. A finesse em cada chute parece ter se transformado em uma profunda compreensão em sua escolha de viver uma vida tranquila. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Honors, Marcial Pina vive uma vida pacífica com sua família. Sua trajetória é um testemunho de um grande talento que sempre soube guardar o melhor para si. Juan Carlos era o coração e a alma do meio-campo. Um jogador com sangue de guerreiro e dedicação absoluta àquele time do Barcelona campeão. Aos Language Not Registered for Generation Honors, disputou todas as Language Not Registered for Generation partidas e marcou Language Not Registered for Generation Goals, números que atestam sua influência insubstituível. Com seu estilo de jogo aguerrido, sua soberba capacidade de recuperação de bola e seu espírito de luta inabalável, Juan Carlos era quem mantinha o ritmo do Barcelona em meio à pressão constante. Era o capitão silencioso, sempre sabendo como animar seus companheiros nos momentos mais difíceis. Após a histórica temporada de Language Not Registered for Generation / Language Not Registered for Generation, Juan Carlos continuou sua trajetória no Barcelona por mais uma temporada, antes de se transferir para o Racing Santander, onde encerrou sua carreira em sua terra natal. Após se aposentar, dedicou-se ao treinamento, passando muitos anos liderando equipes locais e participando da gestão do Racing. A vida de Juan Carlos é uma história de integridade e lealdade. Ele viveu uma vida simples, sem buscar a glória, e sempre nutriu um carinho especial pelos lugares que visitou. O que mais instiga a reflexão é a conexão entre a imagem de um corajoso guerreiro em campo e uma pessoa calma e humilde fora dele. Enquanto em campo era um herói, sempre se lançando no meio da ação, fora dele escolheu uma vida tranquila, apreciando os prazeres simples do cotidiano. No entanto, essa jornada gloriosa e turbulenta teve que chegar ao fim.
Language not registered for generation de Janeiro de language not registered for generation. Juan Carlos faleceu aos language not registered for generation anos. Juan Manuel Asensi é o coração e a alma do meio-campo, um brilhante meia-atacante com uma visão tática magistral. Aos language not registered for generation anos. No auge da sua juventude, já disputou language not registered for generation partidas completas e marcou language not registered for generation goals, número notável para o meio-campista. Com seu pé esquerdo mágico e dribles desconcertantes, Asensi tem apresentado atuações brilhantes, tornando-se a ligação perfeita entre o meio-campo e o ataque, contribuindo diretamente para o estilo ofensivo explosivo do Barça. Após a gloriosa temporada de Language Not Registered for Generation, Asensi dedicou-se ao Barcelona por muitos anos, vestindo a braçadeira de capitão e liderando a equipe na conquista da Taça UEFA em Language Not Registered for Generation. Depois de se aposentar no México em Language Not Registered for Generation, retornou à sua terra natal e envolveu-se com o desenvolvimento de jovens jogadores, além de investir no ramo de artigos esportivos. A vida pessoal de Asensi é muito estável. Ele é conhecido por seus modos refinados e extremo profissionalismo. Destaca-se a conexão entre sua imagem de sofisticado artista em campo e sua mente decisiva e perspicaz fora dele. Ele jogava futebol não apenas com os pés, mas também com o intelecto, e isso contribuiu para o seu sucesso mesmo após deixar os gramados. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Juan Manuel Asensi vive uma vida tranquila com sua família em sua cidade natal, Alicante. Sua trajetória é um testemunho da combinação de talento nato e esforço persistente. Francisco Fernandes Rodrigues, também conhecido como Galego, era um zagueiro implacável, uma verdadeira barreira na defesa. Aos Language Not Registered for Generation anos, com um físico ideal e um estilo combativo e aguerrido, disputou Language Not Registered for Generation partidas e contribuiu com Language Not Registered for Generation goals cruciais. A atuação de Galego demonstrou uma resiliência inabalável. Ele extinguiu as últimas esperanças dos atacantes adversários com sua força e espírito de luta aguerrido, desempenhando um papel vital na conquista do Barça de sofrer o menor número de gols no campeonato naquele ano. Após o sucesso estrondoso no Camp Nou, Galego retornou ao Sevilla, clube de sua cidade natal, e continuou jogando em alto nível por muitos anos. Ele é um dos melhores zagueiros da história do futebol espanhol, tendo deixado sua marca com quase Language Not Registered for Generation jogos na La Liga. Após se aposentar, Galego escolheu uma vida tranquila, longe dos holofotes do futebol profissional, mas ainda comparece frequentemente a eventos comemorativos do Sevilla e do Barcelona. Sua vida pessoal é pacífica, onde encontra alegria com sua família e hobbies simples. O que é instigante é o completo contraste entre a imagem de um guerreiro feroz em campo e uma pessoa gentil e acessível fora dele. Parece que suas entradas agressivas eram apenas uma maneira de demonstrar sua responsabilidade com a equipe, enquanto sua verdadeira natureza era de tolerância e serenidade. Hoje, muito tempo depois de pendurar as chuteiras, Galego, aos Language Not Registered for Generation anos, vive uma vida tranquila com sua família em Sevilha. Antoni Torres era carinhosamente apelidado de Lavi, vovô, por seus companheiros de equipe e torcedores devido à sua calma e absoluta confiabilidade na defesa. Aos Language Not Registered for Generation anos, ele era uma rocha sólida, tendo disputado Language Not Registered for Generation partidas corajosas para proteger o gol do Sadurní. Com sua excelente percepção de jogo e defesas poderosas, porém esportivas, Torres demonstrava um estilo de jogo magistral, tornando-se uma fonte de inspiração para seus companheiros de equipe mais ousados no ataque. Após a glória de Language Not Registered for Generation, a carreira de Torres chegou gradualmente ao fim quando ele se aposentou em Language Not Registered for Generation. No entanto, seu amor pelo Barcelona jamais se apagou. Ele abriu uma academia de futebol para jovens com seu nome, dedicando-se a ensinar habilidades e ética profissional à nova geração. A vida cotidiana de Torres era muito simples. Ele passava a maior parte do tempo com sua família e sua paixão pelo desenvolvimento de jovens, mantendo-se distante do glamour ilusório da fama. O aspecto mais instigante é a conexão entre seu papel como guardião em campo e sua dedicação em nutrir sonhos futebolísticos fora dele. Enquanto em campo era um guerreiro implacável, fora dele, Antoni Torres era um avô gentil e bondoso, respeitado por todos por sua sinceridade e humildade.
Contudo, essa jornada gloriosa e turbulenta chegou a um fim abrupto. Language not registered for generation de fevereiro de language not registered for generation. Miguel Bernardo Bianchetti, que mais tarde ficaria conhecido mundialmente como Miguel ou Tarzan, começou a temporada de Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation, de forma humilde, como apenas Language Not Registered for Generation Anos. Embora tenha jogado apenas uma partida naquela temporada vitoriosa, ela marcou o início de uma lenda viva. Com seu físico musculoso e longos cabelos charmosos, Miguel exibia as qualidades de um grande zagueiro. Força física, excelente habilidade no jogo aéreo e um espírito de luta que encarava cada partida como uma batalha de vida ou morte. A carreira de Miguel após Language Not Registered for Generation foi uma jornada notável, tornando-o o jogador com mais partidas pelo Barcelona na história por décadas, antes de ser superado por Xavi e Messi. Ele conquistou inúmeros títulos, da La Liga às Copas da Europa, e sempre foi o líder incontestável da defesa. Fora de campo, Miguel era uma pessoa introvertida, raramente compartilhando detalhes sobre sua vida pessoal, mas sempre esteve ativamente envolvido em atividades de caridade, especialmente apoiando atletas lesionados. O que é instigante é que a imagem de um formidável Tarzan em campo era a de um homem incrivelmente humilde e tranquilo fora dele. Ele não precisava da fama para ser feliz, apenas de saber que havia dado tudo de si pelo time. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Miguel vive uma vida tranquila com sua família. Mesmo não estando mais no auge de sua forma, sempre que aparece nas arquibancadas do Camp Nou, a chama da paixão dentro dele ainda arde intensamente. Joaquim Rifé personifica a versatilidade e a lealdade inabalável. Aos Language Not Registered for Generation Anos, este veterano já disputou Language Not Registered for Generation partidas, atuando com desenvoltura em qualquer posição no meio-campo ou na defesa para garantir o bom funcionamento do sistema. Embora não marque gols, a presença de Rifé é garantia de solidez e disciplina rígida. Ele é um herói silencioso, que sacrifica momentos de brilho individual para construir a base do sucesso de seus companheiros. A carreira de jogador de Rifé começou e terminou no Camp Nou, tornando-o uma das maiores lendas do One Club. Após se aposentar, continuou contribuindo como treinador e foi fundamental para levar o Barcelona à conquista da Taça UEFA em Language Not Registered for Generation, em Basileia, o primeiro título continental do clube. Em seguida, desempenhou muitas funções importantes na gestão e nas categorias de base, contribuindo significativamente para a construção da filosofia de futebol do Barça. A vida pessoal de Rifé foi exemplar. Dedicou toda a sua vida ao futebol e à família, mantendo sempre a compostura de um intelectual em campo. O que é notável é como a imagem de um herói silencioso em campo refletia, curiosamente, sua vida real. Ele sempre foi o homem por trás dos grandes sucessos da equipe. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Joaquim Rifé vive uma vida tranquila em Barcelona. Sua trajetória é um testemunho de seu intenso amor pelo futebol e dedicação incansável, continuando a inspirar as gerações mais jovens sobre o valor da lealdade e do serviço. Na temporada de Language Not Registered for Generation Language Not Registered for Generation, Kiki Costas desempenhou o papel de um formidável volante ou zagueiro. Aos Language Not Registered for Generation Anos, já havia disputado Language Not Registered for Generation partidas, tornando-se um escudo sólido à frente da defesa. Com seu estilo de jogo agressivo, excelente capacidade de desarme individual e disciplina de ferro, Costa se destacava na limpeza do meio-campo, permitindo que Cruyff e Rexach criassem jogadas com mais liberdade no ataque. Suas atuações foram um testemunho de sua dedicação e alto senso de responsabilidade. Após se aposentar em Language Not Registered for Generation, Kiki Costas dedicou grande parte da sua vida ao treinamento de jovens na prestigiada Academia La Masia. Ele foi o mentor que revelou muitos talentos para o futebol espanhol, incluindo a geração de Pep Guardiola. A vida de Costas foi marcada por uma dedicação discreta nos bastidores. Ele viveu uma vida simples, desfrutando da alegria de ver seus alunos crescerem. O que nos faz refletir é a conexão entre seu papel como protetor em campo e a forma como protegia e nutria jovens talentos fora dele.
Embora fosse um guerreiro implacável em campo, fora dele, Kiki Costas era um mentor gentil, porém rigoroso, sempre respeitado por gerações de jogadores. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Kiki Costas vive uma vida tranquila com sua família após a aposentadoria. Sua trajetória é um testemunho do esforço incansável e da dedicação de um verdadeiro jogador de futebol profissional, continuando a inspirar aqueles que acreditam no poder da dedicação silenciosa. Johan Cruyff, aos Language Not Registered for Generation Anos, ao chegar à Catalunha vindo do Ajax, transformou completamente o clube. Jogou Language Not Registered for Generation Partidas e marcou Language Not Registered for Generation Goals, mas esses números jamais conseguirão capturar totalmente seu impacto. Cruyff era mais do que um jogador. Era um filósofo, um arquiteto em campo, com um estilo de jogo livre, inteligente e autoritário. Sua atuação naquele ano salvou toda uma geração de torcedores do Barcelona, trazendo-os das trevas para a luz com o brilho de seu gênio. A trajetória de Cruyff, após Language Not Registered for Generation, foi uma das maiores epopeias da história do futebol. Ele não apenas alcançou um sucesso brilhante em campo, como também se tornou o arquiteto do Dream Team do Barcelona no banco de reservas, lançando as bases para toda a filosofia futebolística do clube, que perdura até hoje. Fora de campo, Cruyff era uma personalidade forte, direta, inteligente e inovadora. Ele fundou a Fundação Johan Cruyff para ajudar crianças com deficiência a praticar esportes, demonstrando um coração compassivo por trás da frieza de um gênio. O que realmente nos faz refletir é como a imagem de um salvador, em campo, refletia perfeitamente sua vida. Ele nasceu para mudar o jogo, seja dentro de campo ou na vida. No entanto, essa jornada gloriosa e revolucionária chegou a um fim abrupto. Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation. Johan Cruyff faleceu aos Language Not Registered for Generation Anos. Carles Rexach foi um ponta-direita fundamental, um verdadeiro filho do Barcelona. Aos Language Not Registered for Generation Anos, com sua agilidade e cruzamentos precisos, disputou Language Not Registered for Generation Partidas e contribuiu com Language Not Registered for Generation Goals cruciais. Rexach era mais do que um simples ponta. Jogava com finesse e visão de jogo apurada, sempre sabendo o momento certo para estar no lugar certo e finalizar os passes de Cruyff. Suas atuações demonstravam um amor genuíno pelo time de sua cidade natal. Após a temporada de Language Not Registered for Generation, Rexach continuou a se dedicar ao Barça até sua aposentadoria em Language Not Registered for Generation, tornando-se um dos maiores jogadores da história do clube. Depois de pendurar as chuteiras, tornou-se o indispensável braço direito de Johan Cruyff na era do Dream Team e, mais tarde, descobriu e contratou o Lionel Messi em um guardanapo histórico. A vida de Rexach foi um fluxo constante ao lado do Barcelona. Ele viveu livremente, era espirituoso e sempre encarou a vida com otimismo. O que nos faz refletir é a conexão entre seu papel como armador, em campo, e como ele moldou o futuro da equipe ao descobrir jovens talentos. Enquanto em campo era um artista extravagante, fora dele, Carles Rexach era uma pessoa espirituosa e perspicaz. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Carles Rexach vive uma vida tranquila com sua família, continuando a dar uma contribuição significativa ao clube. Sua trajetória é uma prova de seu intenso amor pelo futebol e de sua lealdade inabalável, permanecendo para sempre parte da alma da Catalunha.